Alô, Baixada Santista, Sem Reação, chegando pela sua TV Com. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta terça-feira ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nesta terça-feira, nós temos como convidados o advogado e consultor portuário, Sérgio Aquino. O Aquino acho que é um... Boa tarde, doutor Capô de Casa. Aqui Tudo não bem? tem alguém que entenda mais de Porto do que você na Baixada? Eu ia falar no Brasil, mas para me exagerar um pouco. Mas na Baixada tem? Acho que não, hein? Tem? Não, tem. A gente não, o princípio da sabedoria é você entender que você nunca é o mais inteligente, o mais sábio dentre todos. Então, eu posso dizer, eu muitas vezes dialogo com outros parceiros até para entender melhor determinados cenários. Então, não, eu não sou o melhor, não, e nem o maior. Acho que César tinha uns conselheiros, quando ele acordava, eles falavam para você não é o mais inteligente, você não é o mais bonito, você não é o mais poderoso. Exato. E quando ele fazia, isso a história conta que quando ele fazia o desfile, né? E entrando na cidade depois de uma batalha vitoriosa, ele exigia que os seus assessores estivessem atrás acompanhando e lembrando a ele que ele não era o maior e nem melhor do que ninguém que estava ali, para trazê-lo à realidade. E a gente precisa sempre estar pisando no chão e na realidade. Aldo, você que é amigo do Filete, você precisa fazer isso. Você, todo dia que você encontrar, porque o Eduardo Filete, ele acha que ele é o mais bonito, que ele é o mais charmoso, que ele é o melhor preparado fisicamente. É impressionante o ego do Filete, às vezes eu fico... chega na estratosfera. Boa tarde, doutor Aldo dos Santos Pinto. Boa tarde, Augusto. Gostou, né? É um prazer começar o ano e é o primeiro programa que eu recebi o convite, já prontamente aceitei, agradeço o convite. Agradeço também a recepção calorosa que eu recebo de todos aqui da TV Com. E gostei muito de conhecer pessoalmente o Sérgio Aquino, que é uma figura importante da região, que tem muito a contribuir com a política, embora diga que não está ligada ao mundo político, mas a sua experiência, que nós sabemos que ela é positiva do mundo empresarial, ela serve de exemplo e deve ser aproveitada em algum momento, em alguma oportunidade no mundo político. Com relação ao Eduardo Filete, o Eduardo Filete é uma figura sensacional, para mim ele é exemplo, porque já chegou num patamar onde muitos gostariam de chegar e continua trabalhando e estudando e se dedicando à empresa familiar. Então ele é um grande exemplo. E é difícil falar para ele baixar a bola, porque recentemente eu levei os meus cachorros lá para uma consulta e levei minha mãe, inclusive, minha mãe gosta dos meus cachorros, e falou, nossa, como você está parecido com o Sylvester Stallone. Meu Deus, agora ferrou. Agora, a sua mãe fez isso, ela não imagina o que porque ele deve ter ficado, eu conheço o Eduardo Filete, já mexeu no cabelo. Existem os dois lados, né? Porque o Sylvester Stallone depende, de hoje... quando, é isso que eu ia falar, lá no início ou atualmente? Eu não perguntei, eu deixei isso transparecer um elogio. Deve ter quase 70 anos, 65, 64 anos, está bem preparado, fisicamente é um cara então, que é como nosso amigo Eduardo não tem 70. Eu queria mandar um abraço para o Filete também, que sempre cuidou e cuida de todos os cachorrinhos da minha casa. Olha aí, esse é o Eduardo Filete. A gente tem um atendimento especial ali. Obrigado, Filete. Aqui caiu uma bomba no Porto nas últimas semanas, primeiro com a afirmação de que o Michel Temer teria interferido junto ao Eduardo Cunha para a edição da medida que permitiu que a Libra pudesse participar das licitações, né? Isso criou um certo mal-estar. Eu sou acionista na Codesp, eu sempre fui contra a Libra poder, por exemplo, indicar não tenho nada contra o representante da Libra, que é o Marti, uma pessoa sensacional, educadíssimo, uma pessoa muito íntegra, mas a empresa que deve, para aquela discussão se deve, não deve, ter um membro no Conselho Fiscal, realmente, na minha opinião, não poderia acontecer. Mas, está lá.
Isso mexeu um pouco com os terminais, a disputa comercial, ou não se deu muita atenção a isso? Não, até porque eu acompanhei os debates da MP 595 quando se discutia, quando foram apresentadas as emendas, não é? E isso está previsto na lei hoje, isso foi votado no Congresso, o texto que veio do governo, ele tinha um conceito até de inconstitucionalidade. Do jeito que você está falando, então você acha que não teve interferência do Eduardo Cunha? Porque foi ele que apresentou. Ele apresentou a emenda. Na verdade, foi uma emenda aglutinativa. É bom a gente. Eu estava lá acompanhando a votação. A emenda que foi votada, ela não tratava só desse artigo. Tinha outros artigos e ela era uma aglutinativa. Por quê? Porque ela juntou emendas de vários deputados numa única votação. Né? E um dos temas era este. Tinha outros temas que foram votados. Então eu não vou dizer que não houve ou não houve, porque eu não sei. Até porque não se foi provado, não foi provado nada. Há uma especulação. Isso daí, este artigo permitiu que a Libra pudesse renovar o contrato. Eu queria dizer o seguinte, o primeiro texto que o governo mandou tratando deste tema, eu entendi já na época que era inconstitucional, porque ele tratava da questão sem que houvesse a decisão transitária julgada. Quer dizer, qualquer questionamento já impediria qualquer renegociação de contrato, renovação ou participação. Nós precisamos rediscutir uma série de questões, de princípios jurídicos nesse país. A nossa justiça é lenta, nós temos que resolver isso, nós estamos conversando. O Porto já não está adotando a conciliação? Não, então, o que ficou definido que poderia haver arbitragem, isso é um outro artigo, tá? E a Libra, pelo que a gente tem informação, a Libra e a Codesp firmaram um pacto de arbitragem e ela é obrigada a acatar o que for decidido pela arbitragem. Você é a favor das arbitragens? Sim, totalmente. A maneira do país, não é só nesse caso, o Poder Judiciário brasileiro está completamente travado e congestionado. Se você comparar... Eu estava outro dia vendo um debate num canal de notícias muito forte sobre essa questão de comparação de justiça. Se você comparar a Suprema Corte Americana e o Supremo decidindo temas, a Suprema Corte Americana decide, em média, 10 processos por mês. Tá? No Brasil, pega a quantidade de processos que o nosso Supremo aqui tem que deliberar. E, inclusive, agora está tudo travado por causa da operação Lava Jato, essas coisas. É um absurdo. Agora, por que isso acontece? Porque nós nos habituamos... de recursos, não é isso também? É um absurdo. Agora, nós temos um fato novo que pode vir a gerar resultados a médio e longo prazo na justiça brasileira, que é o novo Código Civil brasileiro, que permite e obriga que as decisões sigam... Março, não é isso? Elas sigam decisões colegiadas dentro de uma linha. Quer dizer, a primeira instância não pode mais, em tese, não poderá mais julgar de modo diferente. O que acontece hoje, na prática, é assim, Augusto. Você tem muitas vezes decisões... vamos pegar na justiça trabalhista. O TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, tem acórdons, tem súmulas numa direção dizendo, olha, isso aqui é verde, ok? O juiz de primeiro grau e o Tribunal Regional não são obrigados a respeitar o que o TST decide. Aí eles ficam decididos na linha contrária, você é obrigado a recorrer lá para o TST, aí o TST diz, olha, eu já disse que isso é verde. Com o novo Código Civil, isso vai começar a acabar. Por quê? Porque na hora que você tiver decisões numa linha, de maneira colegiada... Que foi a discussão da súmula vinculante. Que o Sérgio Cérvulo, que na época era chefe de gabinete do ministro Márcio Tomás Bastos, pediu demissão porque ele discordava da súmula vinculante. Os países mais estruturados, eles dão muito valor ao conceito do direito consuetudinário. Você vai criando, né,
criando uma linha decisória e todo mundo segue nessa linha. Que é o modelo americano, o modelo em outros países. Que é prático, né? Que é prático, né? Isso dá agilidade, porque aí você pode enfrentar determinadas coisas de maneira muito mais rápida no primeiro grau. Eu quero passar a palavra para o Aldo, mas queria pegar dois ganchos que você falou. Primeiro, essa questão da arbitragem, da quantidade de processos no Supremo, que realmente eu vi uma entrevista do Gilmar Mendes e depois do Marco Aurélio, e os dois reclamaram da quantidade de processos. Tudo cai lá. Né? Isso sem dúvida nenhuma. E uma outra coisa que me chamou a atenção no que você falou, de um projeto que vem da presidência da República com viés inconstitucional. Sim, quer dizer, sim. Não tem cabimento, não é? O governo não pode dar o mau exemplo. Deveria já vir, até porque tem profissionais lá com... Eu nunca me esqueço... Mas é bom deixar claro que a MP 595, isso é público e notório, ela não teve tramitação normal em termos de discussão aberta com todas as áreas, quer do governo, quer do segmento empresarial ou laboral portuário. Eu me recordo, 2 anos atrás, nós estávamos tratando um assunto das TVs comunitárias e eu estive em Brasília e nós fomos no gabinete do veto. Tem um gabinete lá na presidência que só trata dos vetos. Eu achei interessante isso, né? Então, nós vamos lá convencer o rapaz que não era para vetar e tal, era o gabinete dos vetos. Doutor Aldo, o senhor é a favor da arbitragem? Primeiro, eu gostaria de fazer só um complemento, não é correção, um complemento. É o Código de Processo Civil. Isso, desculpa, Código de Processo Civil. Pela sua intensidade, Perfeito. eu vi que você pensou uma coisa e... enfim. A arbitragem ela tem que pegar, né? Eu participei já de diversos cursos, diversas palestras, mas ela tem que pegar, ou seja, o costume tem que levar as partes a escolher um tribunal arbitral e não optar pela justiça comum. Se não houver essa escolha, essa lei não pega, essa nova modalidade, nem posso dizer que é tão nova, mas ela não pega, porque precisa da escolha, da eleição das partes, primeiro pela modalidade, segundo por quem irá julgar, quem será o juiz arbitral. Se não houver um consenso, né, esse método não avança. Esse consenso ele tem que ocorrer, obviamente, no início de todas as relações, porque no momento de conflito as partes não vão aceitar, é difícil aceitar um juízo arbitral comum. Sim. Porque se eu escolher o meu juízo arbitral, você irá desconfiar que ele irá defender os meus interesses e vice-versa. Então, o arbitral ele vai pegar, pode ser que sim, tomara que sim, desafoga bastante o judiciário, mas ele tem que ter um consenso das partes. Mas no Brasil tem tido dificuldade. Eu me recordo que há alguns anos Santos recebeu, acho que uns 4, 5 anos atrás, um pouco mais talvez, Santos recebeu uma Câmara de arbitragem, mas não caminhou. Então, mas aí é cultural. O brasileiro ele já fala, não, o juiz é meu amigo. Às vezes cumprimenta num café, então ele já fala que o juiz é amigo. Você acha que ele vai escolher um juiz arbitral que não seja pelo menos conhecido dele? Qualquer escolha imparcial, ela é complicada nesse momento, né? Eu acho que vai ter que ter muito desprendimento das partes interessadas em ter um juiz arbitral e em começar a experimentar essa situação. O doutor Sérgio Aquino falou de uma situação do TST. Existem coisas até mais além disso. Você pega uma situação, Sérgio, me permita o exemplo, Augusto, de uma compra de um imóvel. Você vai comprar um imóvel, você tira todas as certidões, não encontrou absolutamente nada de irregular naquelas certidões, você é um comprador de boa-fé, pagou o preço de mercado. Se esse imóvel, em algum momento, pertencer a algum sócio de uma empresa, e essa empresa estiver sendo processada na Justiça do Trabalho, já em execução, não se encontrou nada em nome das empresas, esse imóvel pertencente ao sócio, ele pode ser bloqueado, penhorado, essa venda feita para o comprador de boa-fé, cancelada, considerada fraude à execução. Isso. E a Justiça do Trabalho ela tem esse posicionamento firme, na sua grande maioria, seus juízes, seus desembargadores, ministros,
eles rejeitam até a tese da compra de boa-fé, porque eles falam que a fraude ao direito do trabalhador ela é superior. Tem uma falha danada, porque os cartórios, por exemplo, de registro de imóvel não são interligados. Se você não souber que o cara teve uma empresa no Sul e teve uma ação trabalhista no Sul, você pode e comprar um imóvel dele em Santos, por mais que você levante a situação dele em Santos, você pode você perdeu o imóvel por uma penhora de uma ação trabalhista em outro município. Isso é uma vergonha. O Estado passando para você, mais uma vez, a responsabilidade. E só para eu concluir esse raciocínio, e a justiça civil, que é chamada de justiça comum, ela tem um posicionamento em que ela reconhece a compra de boa-fé. A boa-fé ela é muito mais aceita, evidentemente, que vista, aprovada dentro de um devido processo legal, regular, com contraditório e tudo mais, mas essa questão ela é vista de um jeito pela justiça civil e ela é vista de uma maneira absolutamente diferente pela justiça do trabalho. E quem paga a conta é o investidor, e é por isso que muita gente foge do investimento. Por exemplo, tem algumas pessoas que me perguntam sobre imóveis para investir. Eles, por exemplo, eles fogem de Praia Grande, Guarujá, porque eles sabem que se tiverem que despejar alguém, é 1 ano e meio para juntar uma contestação, para ter audiência. Doutor, acabou que nós estávamos conversando um pouquinho antes aqui da abertura do programa sobre exatamente isso. O sistema judicial brasileiro, aliás, o Estado brasileiro, ele está estruturado de uma forma para não dar certo, né? Então, mas o sistema judiciário, eu estava vendo a reportagem há poucos dias na TV, da quantidade de casas de veraneio que estão sendo invadidas aqui no litoral. E a declaração do delegado é pior. Não, e o pessoal invade, ele não pode, mas ele não pode mesmo tirar. Sem dúvida. E aí o que acontece? O proprietário tem que entrar com uma ação judicial de reintegração de posse. O juiz normalmente manda ouvir a parte conta qualquer história, ela não, ele me autorizou a entrar. E você não sei se você já viveu a experiência de alugar algum apartamento e depois o cidadão para de pagar e você gasta. Eu vivi isso. Eu gastei 2 anos para conseguir tirar do imóvel um pessoal que estava morando sem pagar 2 anos, sem pagar. E não paga nada, Não paga nada, e eu ainda o Poder Judiciário ainda disse o seguinte: olha, o senhor é proprietário, o senhor tem que providenciar um local para o transporte dos bens e guarda dos bens. Quer dizer, então, o modelo que está aí é verdade. Mas isso é reflexo da nossa sociedade, onde parece que todo mundo é um pobre coitado, não é? E onde o Estado tem que suprir as necessidades de todo mundo. Muito longe. Nós tivemos no ano passado um episódio nefasto, que foi o jogador do Santos, Leandro Damião, que apresentou lá atestado de pobreza. E que não é só o Leandro, é comum isso. Muitas pessoas. Eu tive um caso de um rapaz que me processou. Nós fizemos uma matéria, ele aparecia na matéria, ele era funcionário da Prefeitura de Praia Grande, ele me processou. E juntou lá atestado de pobreza. E eu disse, não, esse cara não tem. O cara que ganha R$8.000 por mês, não dá para ser, né? Pode não ter bens, pode não ser um bom administrador, mas pobre ele não é. Fui levantar lá, o cara tinha 3 carros, 5 imóveis. Ele, na cara dura, apresentou atestado de pobreza, que é uma coisa comum aí, viu? As pessoas acabam de forma equivocada apresentando isso. Virou mania. Mas, e aí quem precisa do apoio do Poder Judiciário termina sofrendo as consequências por essas deturpações. Nós deveríamos ter o Poder Judiciário sendo acionado em temas efetivamente relevantes. Então, por isso que eu sou favorável à arbitragem. No comércio exterior, a arbitragem absolutamente utilizada já de longa data, não é? Você define qual é a Câmara de Arbitragem que vai decidir eventuais problemas, já no ato das contratações, e acho que isto poderá ajudar um pouco a evolução do Poder Judiciário brasileiro. Nos Estados Unidos é muito comum isso, nas relações comerciais.
o acordo, né? Às vezes Sim. você vai para uma mesa de negociação e discute ali, facilita, porque infelizmente hoje a justiça brasileira se tornou para os mal pagadores, né? Para os maus pagadores, até um bom investimento. Com certeza. Não é? O doutor Sérgio Aquino certamente tem diversos exemplos para citar, e me permita citar um. Eu viajei a Nova York alguns anos atrás, eu conversei com um administrador lá, localizado lá, ele é brasileiro, mas já com carreira bacana em Nova York, bem consolidada. E ele diz o seguinte, olha, tá vendo esse prédio aqui? A previsão de condomínio ela é de X mil dólares. O proprietário, no começo do ano, ele já deposita a previsão anual inteira. Eventuais diferenças são cobradas ao longo do ano. O modelo brasileiro qual é? Você que é síndico que está assistindo o programa. Primeiro o condomínio tem que ter um dinheiro para pagar as contas e depois ele passa o chapéu para que os condôminos façam o pagamento da sua cota. É pedir para não dar certo. Basta ver a quantidade de ações de cobrança de condomínio, a dificuldade que é você pegar uma ação de condomínio em que a pessoa vendeu para outra, não registrou, aí tem uma morte de um proprietário no meio, tem que citar os herdeiros, enfim. É pedir para essa vida comunitária num condomínio dar errado. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Aqui nós temos uma matéria hoje da dragagem. Ontem nós tivemos aqui a presença do presidente do Sindaporte, o Everandi Cirino, e criticou demais, né, dizendo que, infelizmente, um dos pontos mais importantes do Porto de Santos, um dos pontos mais importantes não funciona, que é a dragagem. A Codesp não consegue, entra diretoria, sai diretoria e é licitação para cá e é uma confusão danada. E a gente ainda nem sabe onde eles estão despejando de forma correta, apesar de ter a história aí do monitoramento via satélite, há muitas controvérsias sobre a destinação final dos resíduos que são retirados do canal do estuário. E agora a Marinha diz que mudou, né, o comandante, que o novo comandante está... O novo capitão assume agora na sexta-feira. E eu me recordo, no CAP havia uma discussão dos números que a Codesp apresentava de calado e os números que a Marinha apresentava. Afinal de contas, não era melhor passar isso para a iniciativa privada, que é a maior interessada no canal funcionando? Augusto, a verdade é a seguinte, a questão da administração portuária, como você disse, que o Cirino comentou, eu já tenho posicionado, já até no último programa também falamos sobre isso. Quando a sociedade daqui de Santos e da região entender que o porto é importante e defender o modelo que tem no mundo inteiro, aí nós vamos ter resultados diferentes. Esse problema de dragagem, tudo isso é consequência de um modelo errado, né? No mundo inteiro, os portos são administrados de maneira profissionalizada e localizada, o modelo descentralizado. Não existe nenhum porto de eficiência do mundo que seja administrado pelo governo central. Nenhum porto de referência. Nem na China. Eu sempre faço esse ressalvo, porque às vezes o pessoal, mas na China o governo... Nem na China. Todos os portos de grande relevância do mundo são administrados localmente. Agora, antes de ser administrados localmente, são administrados de maneira profissionalizada. Isso é um negócio que o acionista principal pode ser o poder público, sim, deve ser, como é no mundo inteiro, em geral os municípios, os estados. Nenhum porto de referência, o acionista majoritário é o governo central, nenhum, mas isso é uma administração profissionalizada. E isso passa por rever o modelo de administração das companhias docas. Nós temos que ter pessoas mais treinadas, capacitadas e motivadas. Infelizmente, nós temos hoje, nas companhias docas, um quadro muito grande de gente desmotivada, e não vou criticá-los, não. Por quê? Porque, na verdade, não é meritocracia que existe. Na grande parcela das funções dos portos, o que existe é a indicação sacia, vamos dizer assim, indicação sacia.
O que lá se define em Brasília é que vai definir quem é o gerente, quem é o superintendente e quem eventualmente um dia vai ser diretor. E há um exagero, essa diretoria que assumiu, até o motorista veio de fora. Nada contra, pode até ser uma boa pessoa. Eu quero repetir o que eu já disse. O Alex, o Botelho, ele é um profissional da área, ele entende, ele é capacitado, ele entende de porto, diferentemente de alguns outros presidentes que caíram aqui, que eu dizia sempre que eles não sabiam nem se porto era masculino de porta. Esse não, ele sabe, né? Funcionário da ANTAC, né? Oi? É funcionário da ANTAC. Ele foi funcionário da ANTAC. Foi funcionário da ANTAC. Ele entende do sistema, não é? Agora, o que nós precisamos é um maior envolvimento local da comunidade e o poder público, ele só se mexe, Augusto, mediante pressão, né? Então, o presidente aqui, ele nesse momento, ele está vinculado e ele tem os ditames e uma receita a cumprir que vem lá do governo federal. Ele é um profissional que está cumprindo uma etapa. Se não houver pressão local, profissionalizada, não estou dizendo de pressão simplesmente por indicação, não quero que indique meu amigo aqui, não. Eu estou falando de seriedade de condução da empresa. Se não houver isso, nós vamos continuar tendo esses problemas das discussões da dragagem. Dragagem é o oxigênio para a respiração do porto. E nós, o Porto de Santos, eu queria reafirmar, e continua sendo atacado e na concorrência por novos projetos que vêm aí. Saiu agora a autorização para um mega terminal de containers na região de Paranaguá. Um terminal privado, não é um terminal dentro do porto. Um mega empreendimento que vai ser implementado e que vai ser outro grande concorrente de Santos. Operações de containers de Santos estão indo para Santa Catarina. Já iam uma parte dela para Paranaguá, vai mais agora com esse novo terminal. E qual é o nosso problema aqui? Nós temos mercado, nós temos tudo. Só que se nós não tivermos dragagem adequada e profundidade adequada para receber navios de maior capacidade, nós vamos perder mercado em grande quantidade no futuro. Falta planejamento, doutor Aldo? Eu não ousaria sequer atacar o que foi dito aqui, porque nós já dissemos isso em outro programa com uma linguagem mais tranquila, não tão profissional. Mas pelo que eu estou sentindo, se Santos, de uma maneira geral, não estou falando do prefeito, não estou falando de Câmara de Vereadores, Santos, a cidade, a comunidade, não se manifestar, nós vamos ficar aqui com os incêndios, vamos ficar aqui com o odor, o mau cheiro, e com as fezes dos pombos. É o que vai sobrar para nós se nós não corrermos atrás de profissionalizar esse porto que, como o Dr. Sérgio Aquino falou, ele é viável, ele precisa de uma boa gestão. E só para você saber, a Ultracargo, ela não aceitou o acordo do Ministério Público, não pagou a multa de 22 milhões e meio, e eu não entendo. Aquino, e aí? E aí, vamos perguntar, o que é que a população, a sociedade de Santos fez em relação a isso? Não é? Houveram manifestações, mas o poder público tem que agir. A prefeitura não chegou, fechou um lado, aí liberou o outro. Me disseram que já está funcionando normalmente, não sei se é verdade. Não, o lado do Guarujá está. Não, a área onde. Não. A área o Guarujá não está funcionando? Normalmente? O terminal. Não. O grupo, né, da empresa, ele tinha Tinha que terminal. Fechar tudo, pô. O cara sentir na pele, ele não tem terminal no Guarujá. Ele não tem um terminal no Guarujá? Não. Ele tem terminal na Alemoa ali. Na Alemoa. Sim, ele tem, na verdade, são várias. Ele tem do outro lado. Tem aquele terminal que houve o sinistro na reta da Alemoa. Sim. Tá certo? E do outro tem lado outras tancagens. Não. Não é? Não. Tem outras tancagens na Alemoa, mais lá para dentro, na retaguarda ali, próximo onde uma ficam delas de está container. Funcionando. Então, o que é que acontece? A área do sinistro está interditada. As outras áreas é que estão operando, que não se envolveram no sinistro. Mas num primeiro momento foram proibidas de trabalhar e aí eles conseguiram liberar. O que é que aconteceu? Informações que a gente Fecha tem assim. tudo, vê se os caras não iam correr. O que é que aconteceu? Eles tinham várias bases de tancagem ali. Na verdade, a Ultra, ela tinha comprado um antigo terminal chamado União Terminais. Sim. Né? Que hoje é Ultra, ok?
Eles estavam num processo de aglutinação de todas essas instalações num CNPJ, vamos dizer, único, né? Que não, pelo que a gente tem informações, que parece que não estava concluso, estava no procedimento de aglutinar tudo. Por isso que, no primeiro momento, a prefeitura fechou tudo. Depois, a empresa entrou com recurso dizendo, peraí, essa é uma outra empresa, ainda não está aglutinado. Então, aí a prefeitura, então, manteve o bloqueio da atividade que foi sinistrada. Essas instalações, elas estão em fase final de aprovação de projeto de reconstrução, vamos dizer assim, tanto pelo Bombeiro quanto pela CETESB, e somente depois que forem feitas as obras, dentro de uma nova tecnologia, é que eles, pelas informações que a gente tem, é que eles poderão retornar à operação. Né? Sim, mas não pagaram a multa. E continuam trabalhando e lucrando. Isso é uma questão de pressão local. Né? O evento realmente precisa ser explicado o que aconteceu. Né? Eu participei de alguns programas na época. A gente precisa se lembrar um pouquinho o seguinte: quando você tem um sinistro aéreo, né, cria-se rapidamente uma comissão de investigação. Sim. Inclusive os fabricantes da aeronave se envolvem, porque para eles o mais importante não é dizer quem é o culpado, mas é dizer o que aconteceu para poder evitar que aconteça de novo. Como prevenir. Então, é um absurdo, até hoje, nós não termos explicação do que aconteceu. A empresa, me parece que, tanto eles como o pessoal lá da Vale do Rio Doce, no episódio de Mariana, eles não vêm a público para explicar nada. É como se nada tivesse acontecido. Eu diria um pouquinho diferente. Ali da Vale lá, a Vale a Samarco até hoje não se manifestou também. Da Samarco, não, pelo menos os diretores aparecem para dar entrevistas. Os diretores da Samarco falam. O presidente não estou dizendo que ele está dando todas as informações. Agora eu pergunto a você o seguinte: algum diretor do terminal sinistrado deu alguma entrevista? Não, ninguém nem sabe. Então, é como se não houvesse. Aliás, teve agora uma entrevista do presidente do grupo, recentemente, algum jornal aí, teve uma entrevista do presidente do grupo que eu achei extremamente ruim, porque é como se não tivesse acontecido o acidente. Então, o que nós precisamos é envolvimento da sociedade pressionando as ferramentas do poder público para que essas coisas venham à tona. O que é que aconteceu? Por quê? Porque nós temos que... Eu trabalhei em terminal de líquidos durante 27 anos e posso testemunhar que um evento como aquele não é normal. Sem dúvida. Não é normal, existe tecnologia para impedir que aquilo aconteça. Né? Então, precisa ser explicado o que é que aconteceu. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.
Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, um abraço especial, meus amigos da Ozan, 32288000. Acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. Aqui o Cirino esteve aqui ontem no programa, e além das reivindicações que ele fez para a cidade de São Vicente, ele também comentou, acho que ele perdeu a paciência com esta atual diretoria da Codesp. Ele acabou de chegar, mas já perdeu a paciência. E ele no programa, quando eu anunciei que hoje você viria ao programa, ele fez questão de mandar 2 perguntas para você. Você está preparado psicologicamente aqui no... Perguntas para o Cirino? É impossível. Não, ele vai te fazer 2 perguntas. Não, perguntas do Cirino é muito difícil se preparar psicologicamente, né? Porque o Cirino é sempre imprevisível. É imprevisível, imprevisível, né? Impressionante. Né? Mas vamos às perguntas. Vamos lá. Nós estamos com o VT aí, por favor, solte o VT então. Fala para o Aquino Assis. Aquino, o Cirino fez um desafio para você. Cabia entrar com uma CPI para apurar a medida provisória 595, primeiro. Segundo, a Codesp tem o poder da autoridade portuária? Ela tem. Ela pode fazer tudo o que ela tem. Só isso, só pergunta isso para ele. Olha aí, só simples, 2 perguntas. 2 perguntas excelentes. Obrigado, Cirino. Primeiro, cabe sim uma CPI sobre a MP 595. Começando com uma matéria que saiu na Folha de São Paulo depois que a lei foi aprovada. É bom a população se lembrar que essa MP ela virou uma batalha de guerra, porque a Dilma considerou aquilo como um ponto fundamental. Ela não permitia que mexesse no texto que ela mandou. E foi aquela que o Congresso passou 2 madrugadas votando, tá? E saiu uma matéria na Folha de São Paulo. Aos terminais, não é isso? As terminais privados. Não, vamos deixar para o pessoal entender, quem está em casa. É bom lembrar o seguinte, saiu uma matéria na Folha de São Paulo dizendo que quem escreveu o texto final da MP foi um escritório de advocacia contratado pelo senhor Eike Batista. E, à época, o advogado disse que realmente ele fez isso graciosamente, colaborando com o interesse nacional. Então, caberia, sim, uma CPI. E segundo, Cirino, você perguntou, a Codesp é efetivamente uma autoridade portuária? Infelizmente, com a nova lei, não é mais. Nenhuma administração portuária hoje no Brasil é efetivamente autoridade portuária. Tem apenas a denominação. Por que isto?
Porque a autoridade portuária, o conceito mundial, é a entidade que administra, planeja e executa o planejamento localmente. Não tem mais nenhum ponto estratégico que hoje é definido pelas administrações portuárias locais. O plano hoje de desenvolvimento, o PDZ, ele é aprovado em Brasília pela CEP. Todas as licitações são executadas em Brasília por determinação de planejamento da CEP e executadas pela ANTAC. O dinheiro arrecadado pelas licitações vai para o governo federal, não vai para as administrações portuárias. Não há mais nenhuma atribuição normal de autoridade portuária que continuou com as administrações portuárias. Isso não é uma questão só da CODESP, é de todas as administrações portuárias no Brasil. E para finalizar, isto é a contramão da história e do modelo do mundo. O modelo mundial, ao longo dos últimos anos, sempre foi por fortalecer a administração portuária local, profissionalizar, descentralizar e fortalecer. A MP 595 e a Lei 12.815 fez justamente o contrário. Esvaziou e não profissionalizou. E aí a gente tem uma situação esdrúxula. Agora, recentemente, essa atual diretoria mandou R$200 mil para a Associação de Aposentados em São Paulo, uma associação de São Paulo, não é uma associação nacional, de um projeto de incentivo. E eu pergunto, e a Baixada com tantas entidades precisando de apoio, R$200 mil é dinheiro pra caramba, viu? Ajudaria bastante, né? Poxa recentemente nós vimos aí uma reportagem bacana feita pelo jornal local, mostrando a carência de algumas entidades que não conseguem se manter somente com as doações voluntárias, esporádicas, enfim. Tem uma matéria no jornal hoje do presidente da CODESP dizendo que ele não concorda com esse encaminhamento para fora da região, que ele acha que as aplicações dos incentivos... Parece que isso não foi deliberação dessa gestão. O Alencar já deu, porque o Alencar que gostava de mandar dinheiro para São Paulo. Tem que ser justo, a matéria hoje, o presidente disse... Mas ele deveria não ter, então ele não deveria ter assinado. É o seguinte, você faz o direcionamento disso antes, né? Não é quando você está gerando já no final no resultado. Você tem que identificar antes para quem você vai direcionar. Não, se for lei de incentivo, ele poderia fazer uma opção em outro projeto. É possível isso. É possível, porque a destinação... Agora, ele assinou e depois foram cobrar dele esse dinheiro para fora. É a época quando o Alencar mandou lá para o Clube Pinheiros, ou Clube Tietê, mandou uma grana. Isso é um absurdo. Na verdade, no mundo inteiro, as administrações portuárias buscam gerar resultado local. Por isso que são administrados pelos municípios e pelos estados. O Aquino, eu não tenho nada contra o Alencar, que foi diretor administrativo, mas um péssimo exemplo para a economia de uma empresa. Um motorista saía de Santos todos os dias com um carro, ia buscá-lo em casa em São Paulo, trazia ele para a CODESP, ele ficava aqui 2, 3, 4 horas, voltava para São Paulo e o motorista voltava para Santos. Todos os dias. Não há modelo de gestão empresarial que suporte uma situação como essa. Um dos homens mais ricos do mundo, o Lehman, não é isso? Que é dono desse conglomerado de empresas, que agora está investindo junto com a Abílio Diniz em outro projeto. Quando chega no Rio de Janeiro de avião, ele pega um táxi normal. Quando ele chega de avião, ele chegou de avião no Rio de Janeiro, ele pega um táxi normal. Então, a essência, não é, do empresário, a gente vê alguns exemplos, cara que tem aviões, jatos e às vezes você vê o cara mais rico do Brasil que tem uma atitude muito Augusto, simples. Isso é uma questão que eu vou dizer. No momento em que a administração portuária for tratada como uma empresa profissionalizada, isso acaba. Porque isso é um absurdo. É um absurdo. Isso é um absurdo. Como é que as administrações portuárias nos principais portos do mundo contratam seus diretores? Contratam uma empresa de headhunter
que vai pesquisar no mercado, pega currículos e vai verificar e vai, E o cara vai contratar. E o cara vai mudar para a cidade. Ele vai ganhar um salário para mudar para a cidade. Se ele quer ficar no hotel, é problema dele. Ponto. Então, e aí, quando a primeira frase do Aquino, uma das primeiras frases, falou da desmotivação dentro da Codesp. Primeiro porque os trabalhadores perderam o controle da autoridade portuária. Não há mais a autoridade portuária. Segundo, porque o exemplo que os trabalhadores... Você pode perguntar para o pessoal da antiga, você vai ver que todos têm saudades da Companhia Docas. Ou não é? A antiga Companhia Docas. Teve gente que deu a vida, porque tinha como exemplo referências importantes. Hoje, infelizmente, as referências são ruins. O que era a Companhia Docas? Eu trabalhei lá. O que era a Companhia Docas? Era mais do que é hoje, uma autoridade portuária. Mas ela era uma empresa privada. Sem dúvida. É uma empresa privada, tá? Da família Guinle. Sem dúvida. Administrada aqui por profissionais. Eu trabalhei lá. Que tá? tinham que dar resultado e tal, e pagava as parcelas para o governo, do repasse, da outorga, essas coisas todas. Então, a gente precisa se lembrar que o modelo é esse, é profissionalização e cobrar resultados. E tem que ocupar as funções quem tem capacidade profissional para estar lá. Infelizmente, o modelo que a gente tem hoje, a gente não tem mais envolvimento nenhum local. E eu vou dizer, isso não é pressão política, isso tem que ser pressão da sociedade. Por que em Roterdã troca o prefeito e não troca diretor de porto? E o porto é do município de Roterdã. 70% do controle acionário do porto de Roterdã é da prefeitura de Roterdã. Por quê? Porque a população lá não aceita interferência na gestão do porto por questões políticas. Olha, Aquino, Aldo, recentemente, no ano passado, tivemos um episódio que, na minha opinião, foi nefasto, porque demonstrou a nossa fragilidade, quando o então atual primeiro secretário da Câmara Federal, Beto Mansur, ao qual eu tenho um respeito muito grande, mandou um ofício, só não me recordo agora se foi para o presidente Dilma ou para o ministro do Esporte. Não, foi para o ministro da Casa Civil. Para o ministro da Casa Civil, mandou um ofício citando lá nomes... Para o Mercadante. Para o Mercadante. Citando os nomes, indicando lá Beto Mansur e Marcelo Squassoni indicam o fulano, Marqueselli e Milton Montes indicam o ciclano, o Izari, mas não sei quem indicam... Isso é nefasto, mostra a fragilidade do sistema político. Esse é um modelo falido, né? Esse modelo da administração, ele é falido. Até porque muitas vezes, ou na sua grande maioria das vezes, você está administrando algo que poucas pessoas vão cobrar, as prestações de contas são voltadas de uma maneira que a sociedade, enfim, não entende. Então, o modelo de administração pública, ele não é exemplo para, na sua enorme e esmagadora maioria, para a iniciativa privada. E o contrário não é aproveitado, poucas vezes é aproveitado. Você não vê um empresário bem-sucedido, um administrador bem-sucedido, disposto a enfrentar tudo isso que está aí na vida pública, para tentar colocar um modelo de administração. Com todas essas crises, para o mundo político, eu vejo que crise que eu falo econômica, como se tem alardeado, aquele político que conseguir exercer um bom papel no mundo político hoje, nos dias atuais, ele vai ser exemplo para muita gente. Eu acho difícil, é muito fácil você administrar com muita receita, com muito tributo, com muito imposto, não presta conta de coisa alguma, cartão corporativo para aqui, é motorista particular, é carro, gasolina, o meu salário é só esse, você tem assessor, você tem carro, você tem gasolina, você tem moradia, você tem tudo isso, e não se preocupa com o que vai pagar. Esse exemplo que você disse do motorista que sobe e desce é um absurdo. Isso é um absurdo, né? Quem pagou essa conta? O acionista? Nossa. A União? A União. Né? Então, na sua maior parte. Sem dúvida. Na sua maior parte. Não foi, e nós estamos falando, o Alencar ficou 8 anos aqui? 6 anos? Pelo menos 6 anos. De 6 a 8. De 6 a 8 anos, de cabelo não vou ler mais, de 6 a 8 anos. De 6 a 8 anos, e uma aberração como essa, e aí eu tenho que concordar com vocês quando a gente critica o modelo brasileiro em alguns aspectos no judiciário e a gente vê em outros. Você vê a ultracargos, então, eu ia falar uma expressão chula, não vou falar, mas eles não estão nem aí para o que
criaram para a empresa, para o impacto ambiental. Eles não estão nem aí. Como o Alencar também não estava nem aí. Então, enquanto o Brasil não tiver... E olha, não precisa ser muito... Não precisa ter regra. Tem que ter bom senso. Os países desenvolvidos têm bom senso, nós temos que ter bom senso. Uma empresa que comete um crime ambiental, como a Ultracargo cometeu, uma empresa que traz o transtorno que a Ultracargo trouxe, ela tem que ter o bom senso de vir a público e dizer: erramos, vamos corrigir, perdão, vamos ajudar a cidade, vamos fazer alguma coisa, vamos construir alguma coisa tem que ser feita. E da mesma forma, o Alencar, que ficou aí mamando nas tetas da Codesp durante tanto tempo e com uma facilidade dessa, e uma pessoa todo dia de Santos, de carro, gastando gasolina, pedágio, ir buscá-lo em casa, para que ele ficasse 3, 4, 5 horas trabalhando. Só uma aberração da natureza. E como essa, se você abrir hoje a caixa preta, eu sou acionista lá, mas você não tem acesso, porque o Estado é detentor da maioria das ações. Estado não, a União. A União, perdão, o Estado que eu digo, o Estado brasileiro, mas a União é detentora, a União vai lá, indica uma pessoa, você pode se manifestar, mas aí chega uma hora que você fica naquela que não vai surtir nenhum efeito. E você vê aberrações. Eu fiquei indignado, fiquei sabendo, olha, a diretoria da Codesp foi nomeada, vieram novas pessoas, não tem problema, o cara veio de fora, meus pais são italianos, eu não posso ir contra quem vem de fora trabalhar, não é isso. Mas trazer um motorista, pô, peraí, né? Você acha que nós não temos gente aqui suficiente, com capacidade, que inclusive conhece a cidade, para dirigir? Né? Quer dizer, e aí eu tenho que concordar com o Cirino quando ele falava dos cargos em comissão, que vem um diretor, aí ele traz cargos em comissão. Os que já estão se mantêm. Num momento de crise que todos nós estamos vivendo, inclusive os estados, os municípios e a União, eu não vejo solução. Enquanto não houver uma moralidade plena, vai ser difícil, viu, doutor Aldo? Você falou de moralidade, mas a gente esbarra os princípios da administração pública, nós conhecemos, legalidade, impessoalidade, moralidade, enfim. Mas quando chega na eficiência, na competência, ninguém quer meter a mão nessa cumbuca, ninguém quer regulamentar o que é eficiência. Né? De que maneira entre eles irão fiscalizar essa competência ou essa eficiência? E aí trava. E aí, ao invés de travar, mas já tendo avançado a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, nós recuamos. Né? A imoralidade, ela avançou, e não é no Porto, não estou dizendo no Porto, é na administração pública de modo geral. Não estou falando aqui nenhuma novidade, porque nós estamos vendo isso no dia a dia. Né? Esse momento, para nós, estávamos conversando aqui antes do programa conversar, no famoso warm-up, aquele aquecimento da Fórmula 1, muita gente saindo do Brasil, mas quem fica, não pode ficar só de braços cruzados, tem que ficar atento, tem que cobrar, tem que, enfim, eleger de uma maneira melhor os seus representantes e eleger com responsabilidade. Mas nós temos que começar também, viu, Augusto, a gente estava conversando antes, a rediscutir princípios de caráter, de moralidade da sociedade brasileira. Sem dúvida. Não é? Porque os políticos que estão lá exercendo seus mandatos, eles não são biônicos. Os senadores biônicos acabaram já, quando acabou o regime eles estão lá porque militar. Nós elegemos, eles todos né? estão lá com o voto de alguém. E se a gente vai analisar a nossa sociedade precisa sentar num divã e repensar muita coisa de critérios de princípios de moralidade e de caráter. A gente ainda está acostumado a você estar na estrada, por exemplo, e o trânsito está parado e um monte de gente passando no acostamento porque acha que é mais esperto e acha que aquilo é normal, não é? E para no lugar proibido porque acha que é só um tempinho, não? Só, como você liga o pisca-alerta e a população não se revolta com isso, não é? É o bom senso. E isto é o conceito da ética, da moral, do inconsciente da sociedade, que nós precisamos repensar a sociedade brasileira como um todo, em termos de valores, porque o que acontece na gestão pública, no governo, na forma do Estado, né, do país, é consequência da população. Então nós temos que, é hora de toda essa crise que a gente está vivendo,
é hora de repensar muita coisa, de perguntar o que eu estou fazendo para isso, né? Será que eu aceito e também acho que na hora que tiver que dar um jeitinho, eu também vou dar o meu jeitinho e acho que isso é normal? Então, o negócio é muito mais amplo. A gente estava comentando, a gente espera que essa crise que o país está vivendo, que sirva de aprendizado, pensar mais na hora da eleição, na hora da votação. A gente precisa ter em mente tudo que está acontecendo hoje no país, na economia, na revisão de governo, tudo isso foi, por exemplo, dito e alertado durante a campanha, nas eleições. Sem dúvida. Não existe absolutamente nada Nenhuma que novidade. não foi dito na campanha. Se a população, uma boa parcela da população, votou num modelo e outra se absteve e não quis se posicionar, é hora de agora cobrar destes. E todos nós vamos sofrer as consequências, mas vamos tentar aprender com isso. A gente aprende com os problemas. Aliás, a maneira mais rápida de aprendizagem são os desafios, são os problemas, não são as facilidades, não. Olha, eu tenho que encerrar. Quer comentar, Aldo? Não, nessa linha de raciocínio, eu estava ontem ali na Ponta da Praia, no Canal 7, onde tem uma roleta russa que chamam de rotatória. Aquilo é uma roleta russa. Eu convido a quem quiser sentar ali, não convido para pagar o café todo mundo que estiver assistindo, mas eu convido a ficar ali observando essa roleta russa rotatória. E é esse exemplo aí. O cidadão, eu vi taxista, não estou dizendo que todos fazem isso, e eu vi condutor de seletivo, também não estou dizendo que todos fazem isso. Ali tem placas enormes de pare, tanto aérea, placa, como sinalização de solo. Aquino, ninguém para. Ninguém para. Ninguém para. Ninguém para. E pelo Código de Trânsito, placa de parar é para parar, não é para olhar mais atentamente. Não é para diminuir. E esse comentário, essa revolta, eu percebi entre as mesas comentando justamente isso, porque a padaria lá é envidraçada e te coloca de frente dessa rotatória. De frente para o crime. De frente para essa rotatória. Você vira testemunho de acidente, eventuais acidentes. E você percebe isso aí. As pessoas não ligam. Não ligam. Pare, ela diminui um pouco, mas avança. Os acidentes acontecem ali ou ficam na iminência de acontecer a todo instante. Eu tenho que encerrar o programa e eu vou chamar para um debate aqui, viu, Aquino? Aquino é testemunha de programas que eu fiz, onde eu criticava, dava cara. Eu tive problemas na Santa Cecília em razão da minha posição contra o pré-sal. Você vai lembrar que muitas vezes eu dizia, há 6, 7 anos atrás, que o pré-sal era um grande engodo e que a cidade ia pagar um preço alto. Hoje, notícia internacional, barril de petróleo pode chegar a $20. A $20. Não é? Eu vou trazer aqui, eu quero ver se ele tem coragem, aquele filho da mãe, gerente da Petrobras, o primeiro gerente que teve aqui, que insistia em dizer que a cidade, que era maravilhoso, que todo mundo ia ficar rico, que só fez os imóveis, os valores explodirem, muita gente investindo, achando que Santos seria uma Miami brasileira, e infelizmente a gente vê a crise. Hoje um amigo meu disse o seguinte: a maior franquia que ele já viu no Brasil, ou melhor, a maior franquia que ele já viu em Santos, sabe qual é? Aluga-se. O que tem de unidades, não é? A maior franquia que ele já viu no Brasil, na cidade, aluga-se. O que tem de placa de alugas, inacreditável. E na revista Exame desta semana, um rapaz que era da Unimonte, o professor Fábio, que era um defensor, inclusive, do pré-sal, faz um artigo muito interessante, onde ele fala, perdemos o bonde. Eu não entendi muito bem que bonde perdemos, né? Mas, infelizmente, eu sempre defendia que Santos é uma cidade portuária, não é nem turística, é uma cidade portuária. Nós tínhamos que ter, eu sempre falei isso. Teríamos que ter investido em logística do pré-sal. Não é verdade? E não em escritório de representação. Não, era logística. Hoje você tem aí um estoque de salas comerciais, uma coisa inacreditável, em torno ali do Valongo, que todo mundo dizia, eram 3 prédios, virou um, tem 200 pessoas. Um dia me disseram assim, esse senhor que era o gerente da Petrobras,
6 mil empregos. Aí eu entrei no site da Petrobras e descobri que a sede da Petrobras no Rio de Janeiro tinha 2.500 pessoas. Fiquei pensando, falei, porra, se a sede da Petrobras tem 2.500, o pré-sal vai ter 6 mil. Então, e hoje essa notícia que coloca uma pá de cal definitivamente nos próximos 20 anos na exploração do pré-sal. O barril de petróleo, $20. Doutor Aldo, boa tarde, obrigado pela sua participação. Viu? Eu que agradeço uma vez mais, foi um prazer compartilhar das ideias do Dr. Aquino, espero compartilhar outras oportunidades, agradeço também a atenção de quem está aí nos assistindo. Aquino, muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigado, Augusto, obrigado, doutor Aldo, conheci hoje aqui, foi um prazer falar e estamos sempre à disposição e espero ter novas perguntas do meu amigo Cirino. Muito bom. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã. Se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau.